Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao quadro Ronda Esportiva aqui na sua Rede Antena 7 nessa quinta-feira, dia 3 de abril. Sejam todos muito bem-vindos para a gente trocar aquela ideia, bater aquele papo sobre futebol, esportes como um todo, com todos vocês. Vamos começar pela seletiva da Copa do Brasil, o jogo que aconteceu, a primeira partida que aconteceu ontem à noite aqui no Estádio Rei Pelé entre CSA e CSE. O jogo acabou empatado e, para tristeza das duas torcidas, empatado em 0-0. Não tivemos nenhum gol ontem à noite no Rei Pelé. Quando eu disse para tristeza das duas torcidas, não, a torcida do CSA tá triste, mas a torcida do CSE entendeu que foi um bom resultado esse empate em 0-0 para que no jogo da volta a equipe do CSE jogue por uma vitória simples para conseguir essa vaga para a Copa do Brasil 2026. O jogo, analisando a partida como um todo, o CSA dominou o primeiro tempo, né? Teve pelo menos 3 chances de gol muito claras, e a equipe do CSA, que tem esse defeito, esse problema de não conseguir concretizar as suas chances em gols, acabou acontecendo na noite de ontem, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo o jogo foi um pouco mais equilibrado, o CSA não conseguiu furar o bloqueio defensivo do técnico Parreirinha, que é o técnico do CSE, montou muito bem a defesa do CSE, não dando muitas oportunidades ao CSA, que veio chegar com perigo já no final do jogo, 43, 44 minutos do segundo tempo, com um chute a gol já no final do jogo mesmo. Então o resultado de 0-0 eu entendo que é um resultado bom para o CSE e muito ruim para o CSA, visto que, por exemplo, na semifinal da Copa Lagoas, a sequência foi a mesma. O primeiro jogo foi aqui no Estádio Rei Pelé, o CSA venceu por 1-0 e no jogo da volta acabou perdendo por 2-1 e sendo eliminado nos pênaltis. Então, situação difícil para o CSA. Eu acho que está tudo muito aberto, não quer dizer que o CSE será favorito nessa partida da volta, mas assim, um empate nesse primeiro jogo dá uma esperança muito grande para a equipe do Tricolorido de Palmeiras dos Índios nesse jogo da volta. Para a gente ter ideia, a superioridade, pelo menos de volume de jogo, que o CSA teve diante da equipe do CSE, eu separei alguns números da partida que o Marcos Souza vai colocar na tela para a gente acompanhar. Olha só, posse de bola, o CSA teve 72% de posse de bola, enquanto o CSE apenas 28%. Finalizações totais, CSA 14, o CSE apenas 2. Finalizações no alvo, no gol, CSA fez 8 finalizações, enquanto a equipe do CSE teve apenas uma. E escanteio 4-0 para o CSA. Como eu disse, né, a gente consegue, através dos números, perceber a superioridade que o CSA teve, pelo menos de volume de jogo. Não quer dizer que o CSA fez uma partida para golear ou para ganhar o jogo. É lógico que pelo primeiro tempo que o CSA fez, ele merecia uma sorte melhor, merecia ter saído vencendo o jogo. Mas se a gente for pesar a melhor estratégia, a estratégia que saiu vencedora na noite de ontem foi a estratégia do técnico Parreirinha diante da estratégia montada pelo técnico Igor Magalhães, que entrou, por exemplo, com 2 centroavantes e no final do jogo, quando precisava colocar o CSA um pouco mais para frente, olhava para o banco de reserva e não tinha nenhum jogador com característica ofensiva que que tornasse esse CSA mais ofensivo. Então, por conta disso, entendo que o 0-0, no fim das contas, foi um resultado justo, mesmo diante da superioridade do CSA. E como eu disse que a torcida do CSA não estava nem um pouco satisfeita com o que viu na noite de ontem, a gente tem o momento da saída dos jogadores do CSA ao final da partida. Marcos Souza vai soltar aí no áudio e no vídeo a gente acompanha. Olha só. Aí. Torcida do CSA na bronca, chamando o time de sem vergonha, na saída do jogo, do campo de jogo, ao final da partida de ontem, diante da equipe do CSE. Vamos ver, o CSA ainda não tinha passado por um momento tão turbulento como está vivendo ultimamente, né? Eu acho que a eliminação diante do Asa no Campeonato Alagoano, a eliminação na Copa Alagoas para esse mesmo CSE e agora esse resultado ruim nessa primeira partida tem deixado o ambiente do CSA um pouco complicado. Vamos ver, porque o CSA está à beira aí da estreia na Série C, que acontece no próximo domingo agora não, no outro domingo, o CSA estreia na Série C. Então vamos ver como o CSA consegue melhorar esse ambiente para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a partida de volta vai ser no próximo dia 6 de abril, domingo, na cidade do Palmeiras dos Índios, estádio Juca Sampaio, 17 horas. A gente vai saber quem será a equipe que vai garantir vaga para a Copa do Brasil no ano que vem, 2026. Só para a gente ter uma ideia, o quanto é importante financeiramente essa classificação. Por exemplo, o CSA esse ano, que conseguiu vaga
e garantiu sua vaga para a terceira fase da Copa do Brasil, já arrecadou, só de premiação, quase 5 milhões de reais. Então, por conta disso, essa competição é tão almejada pelas equipes que buscam o acesso a essa competição. Nesse momento, CSA e CSE definirão quem estará nela junto com ASA e CRB na competição de 2026. Vamos falar agora de Libertadores e também de Sul-Americana. Tivemos equipes brasileiras em campo na noite de ontem. Os resultados não foram tão bons para as equipes brasileiras. O começo, na realidade, tanto da Libertadores como da Sul-Americana, para as equipes brasileiras não tem sido muito bom, né? Diferente dos últimos anos, onde as equipes brasileiras sempre começam bem, vencendo. Mas esse ano o negócio está meio enganchado, não sei explicar o que é que está acontecendo. Visto que o futebol brasileiro aqui na América do Sul tem sido muito dominante nos últimos anos, mas esse começo de Sul-Americana e Libertadores não tem refletido essa superioridade que as equipes brasileiras têm no futebol sul-americano. Vamos aos resultados de ontem pela Sul-Americana primeiro, depois a gente fala da Libertadores. Então vai estar aí na tela para a gente acompanhar os resultados de ontem. O Corinthians perdeu em casa para o Huracán da Argentina por 2-1. O Vasco empatou com o Melgar em 3-3. Esse detalhe do jogo do Vasco. O Vasco chegou a abrir 2-0 em determinado momento da partida. Depois fez 3-1 e acabou vamos dizer assim, permitindo que a equipe do Melgar empatasse no final da partida, e no final ficou um empate um pouquinho amargo. Se a gente pensar que é um empate fora de casa, é relativamente um bom resultado. Porém, quando a gente analisa as circunstâncias da partida, após o Vasco estar vencendo por 2-0, depois 3-1, tomar um empate fica um gostinho meio amargo. O Vitória empatou em casa com a Universidade Católica do Equador em 1-1. O Racing, esse Racing é do Uruguai, perdeu em casa para o América de Cali por 3-1. Sportivo Luquenho perdeu para o Grêmio por 2-1. Uma vitória importante do Grêmio aí, a única vitória da Sul-Americana de equipe brasileira na noite de ontem. E o Atlético Grau perdeu para o Godoy Cruz da Argentina por 2-0. Lembrando as equipes que estão na Copa Sul-Americana, coloca na tela aí para a gente acompanhar, Marcos Souza. Lembrando que temos Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio e Corinthians. Então, só para a gente recapitular, ao final dessa primeira rodada, o Cruzeiro e o Corinthians perderam, o Vasco, o Atlético Mineiro e o Vitória empataram, enquanto o Fluminense e Grêmio venceram as suas partidas. Foram as duas equipes brasileiras que venceram na estreia da Copa Sul-Americana. Vamos agora falar de Libertadores. Coloca na tela, Marcos Souza, os resultados da noite de ontem, das partidas envolvendo equipes brasileiras ou não da noite de ontem. O San Antonio venceu o Olímpia do Paraguai por 3-2. O Vélez Sarsfield venceu o Peñarol do Uruguai por 2-1. Universidade de Chile venceu o atual campeão da Libertadores, que é o Botafogo, pelo placar de 1-0, resultado surpreendente. Essa derrota do Botafogo não estava na conta aí dos torcedores alvinegros, essa derrota. O Universitário do Peru perdeu para o River Plate da Argentina por 1-0. São Paulo venceu o Tajeres da Argentina, para a alegria do Marcos Souza, fora de casa pelo placar de 1-0. O Tajeres tem sido um pouquinho de uma pedra no sapato do São Paulo aí nas últimas edições de Libertadores, mas na noite de ontem o São Paulo conseguiu vencer essa partida diante do Tajeres da Argentina. E o Atlético Nacional venceu o Nacional do Uruguai pelo placar de 3-0. Teremos equipes brasileiras em campo hoje, 4 equipes brasileiras em campo. Teremos o confronto brasileiro aí às 19 horas, transmissão pela ESPN, Bahia e Internacional. Jogaço de bola. Para mim, o principal jogo dessa primeira rodada da Libertadores é esse daí, Bahia e Internacional, jogaço de bola pra gente acompanhar hoje a partir das 19 horas. Teremos também Sport Cristal do Peru diante da equipe do Palmeiras. Esse jogo também às 19 horas com transmissão do canal Paramount. Teremos também Deportivo Táchira da Venezuela e Flamengo. Esse jogo às 21h30. Jogaço aí também para acompanhar a estreia do Flamengo na Libertadores. Esse jogo que será transmitido pela ESPN e também pelo canal Disney Plus. Lembrando as equipes brasileiras que estão aí na Libertadores: Palmeiras, Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Internacional, Bahia e São Paulo. Detalhe da participação das equipes brasileiras: Fortaleza e Botafogo perderam na estreia. São Paulo foi a única equipe que venceu até o momento, enquanto Flamengo, Palmeiras, Bahia e Internacional entrarão em campo hoje para a gente descobrir se as 4 equipes conseguirão vitória. Lógico que Bahia e Internacional não tem como vencer os dois, porque os dois vão se enfrentar, mas vamos torcer aí por um bom jogo entre Bahia e Internacional e que Flamengo e Palmeiras consigam a vitória na noite de hoje. Para a gente fechar o nosso quadro Ronda Esportiva hoje aqui, vamos falar
de uma bomba que surgiu nos últimos dias aí para a torcida do Galo, que é a possibilidade da saída do atacante Anselmo Ramon do CRB. Tem deixado muito torcedor regatiano com a mão na cabeça, preocupado. E aí, será que o Anselmo Ramon vai sair do Galo? Tá aí a pergunta na tela. Fora do Galo, por que a gente está trazendo essa informação? Nós tivemos a informação nos últimos dias que a equipe do Goiás fez uma oferta pelo jogador do CRB, né? Lembrando que o Anselmo Ramon tem uma multa de 6 milhões de reais. Ele está no Galo desde 2022, já há 4 anos, né? Que está aí à frente do CRB. Disputou 177 jogos e marcou 64 gols, dando 19 assistências. É, para mim, um dos principais, para mim, nesse momento, o principal jogador do Galo disparado. E tenho certeza que se essa venda se concretizar, se essa negociação se concretizar entre as equipes do CRB e do Goiás, vai ser muito ruim para o Galo. Não é fácil achar no mercado um centroavante do quilate, da qualidade do Anselmo Ramon, apesar de alguns torcedores do CRB ainda estarem na bronca por conta daquele pênalti que ele perdeu diante de Fortaleza no ano passado, mas eu acho que é um erro muito grande da torcida aí não criticar na realidade ou não gostar do Anselmo Ramon, porque eu entendo que ele é um dos principais centroavantes, se não da Série B, tenho certeza absoluta que para mim é o principal centroavante. O presidente Mário Marroquim teve uma conversa com o Anselmo Ramon e disse que o jogador falou para ele que precisava respirar novos ares. Então fica claro que o Anselmo Ramon quer deixar o Galo, o que falta agora é definir a questão financeira entre Goiás e o CRB. Lembrando, como eu disse, que a multa do Anselmo Ramon para sair do Galo é de 6 milhões de reais, a informação que a gente tem extraoficial é que o Goiás ofereceu 2 milhões e meio pelo pagamento da multa, sendo 1 milhão pago à vista e 1 milhão e meio parcelado. E ofereceu 3 jogadores para o CRB escolher 2, vamos dizer assim, envolvidos na negociação. Seria o Breno Herculano e o Zé Hugo, e também o atacante Facundo Barceló. Então, desses 3, o CRB escolheria 2, mas, lógico, o pagamento de 2 milhões e meio, o Goiás pagaria ao CRB pela multa do Anselmo Ramon. A gente não sabe o que vai acontecer, acho que ao longo do dia de hoje, no mais tardar amanhã, a gente deve ter notícias aí sobre essa possível transferência do Anselmo Ramon para o Esmeraldino, para a equipe do Goiás. Por hoje é só, pessoal. Um grande abraço a todos. Amanhã eu estou de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Valeu!